tem algum problema na dificuldade dos jogos. A gente sabe que existem jogos difíceis, a gente sabe que existem jogos muito difíceis, a gente sabe que existem jogos fáceis e jogos que você pode escolher a dificuldade que estão ali no meio termo. Mas tem uma coisa muito estranha acontecendo com a dificuldade dos jogos recentes. Uma coisa que é muito pouco falada. E chega até a ser meio estranho não falarem muito disso. Nos últimos anos não é surpresa pra ninguém que os jogos têm ficado cada vez mais fáceis. A gente tem vertentes que vão um pouco com... Verdade. Acho que a gente tem pegado aí uma leva de facilitadores aí nos jogos, né? Principalmente eu acho que depois de The Witcher 3 e depois que todo mundo quis fazer seu próprio The Witcher e só jogar o objetivo na tela, tá ligado? Task list pra você fazer, a gente tem entrado nessa e a própria From Software meio que fez um Souls-like mais facinho, né? Que é o Elden Ring, que tem o jeito de você deixar ele fácil, né? Ele não é propriamente fácil, mesmo se você for pelo caminho fácil, você tem que aprender algumas mecânicas ainda, mas também fica mais acessível. Contra isso, como os famosos Souls-likes, mas ainda assim é fato que os jogos ficaram mais fáceis ou até mesmo menos punitivos. Talvez menos punitivos seja um termo melhor. E não que isso seja uma coisa ruim, a gente... Menos punitivo eu não sou contra, não. Igual num Dark Souls aí, num Souls-like, o checkpoint, independente se for fogueira, o que seja, ser do lado do boss. Aí pra mim é padrão, tá ligado? Não é deixar mais fácil, é de fácil só parar de punir o cara com um caminho desgraçado até o boss e você chega no boss todo fudido, tá ligado? Não é legal. A gente vai entender melhor ao decorrer do vídeo, mas eu acho que tem uma coisa a se explorar aqui. Mas enfim, olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Reboot. Eu sou o Okashi, espero que você esteja bem. O que tá aparecendo na tela agora é o meu arroba em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Tinder. Não, tô brincando. Mas me segue lá pra você ficar mais próximo de mim, você não vai se arrepender. Basicamente existem dois tipos de dificuldade: a dificuldade projetada e a dificuldade percebida. A dificuldade projetada não é uma dificuldade técnica, é a dificuldade que os desenvolvedores produzem. Por isso o nome projetada, ela é literalmente projetada pelos criadores. Então isso geralmente é o nível normal, né? Geralmente os desenvolvedores pensam originalmente na dificuldade do jogo no nível normal. Aí às vezes eles adicionam, né, o easy e o hard ali pra quem não tá afim de desafio vai pro easy, quem quer mais ainda vai pro hard, mas o padrão ali é que geralmente os desenvolvedores pensaram pra ser a dificuldade real do jogo. Isso engloba posicionamento de inimigo, o quanto de dano você dá, o quanto de dano você recebe, basicamente todo o conceito de level design, até mesmo aquele inimigo desgraçado que te dá susto no Dark Souls e te derruba pra puta que pariu. Ele é uma dificuldade projetada pra te fuder. Isso é um campo muito amplo dentro do desenvolvimento de videogame, que é balancear um jogo. É uma das coisas mais difíceis para se fazer quando você se cria um jogo, porque você tem que tomar muito cuidado entre uma dificuldade divertida e uma dificuldade chata. A gente vai entrar nesse tópico depois. Mas falando um pouco do outro tipo de dificuldade, que seria a dificuldade percebida, ela já tem um pouco mais a ver com você. É um pouco mais pessoal e vai variar de pessoa para pessoa. Ela vai da sua paciência, ela vai do seu humor, até mesmo se teu PC vai influenciar. Até mesmo da sorte, né? Porque às vezes você tá no dia de sorte, você pega um boss que você fala, quando você bate o olho no boss, caralho, isso aqui vai ser complicado, e você vai e regaça com o boss, e você, porra, foi só isso, caralho. Afinal, não dá pra zerar Dark Souls 3 no slide, porra. A maioria das vezes essa dificuldade percebida vai estar mais relacionada ao costume do jogador. Se você é acostumado com um tipo de jogo, ou com uma espécie de estratégia, um monte de coisa influencia. Um exemplo de dificuldade percebida é Dark Souls e Sekiro. Por que Sekiro ele é considerado o Souls-like mais difícil de todos? Porque ele é diferente. O pessoal que tinha bagagem... É porque Sekiro você não tem que atacar, né? Você tem que dar parry, quebrar a postura e aí sim executar um ataque mais forte. Que é bem diferente do que o Dark Souls, que tem parry e tal, mas é uma pegada diferente e a galera saindo de Dark Souls até acostumar com essa pegada em Sekiro realmente é difícil. E o parry em Sekiro, a janela é muito curtinha, mano. É difícil de pegar. A gente ter jogado Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, que basicamente são dificuldades parecidas. Quando se viram no Sekiro, onde você literalmente não rola, você só defende, você tem que ter um tempo pra defletir no momento certo, que é uma coisa bem diferente dos outros Souls, todo mundo achou muito difícil, mas justamente porque a gente não tá acostumado. Eu acredito que quem zerou Sekiro, se zerar de novo vai perceber que o jogo não é essas
lá 1000 dificuldades que falam. É difícil. Mas igual isso aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de mostrar o cubo mágico no Chroma aqui, que ele fica bugadaço. Fica invisível, lá. Tem só... Nem o laranja não pega direito, lá. Aqui aparece assim, mas só o branco mesmo que se salva. As outras cores tudo vai pro caralho. Cara, você começar a rodar o cubo mágico aqui, até você pegar o jeito, porra, é uma dificuldade. Só que aí chega um momento que você grava os algoritmos e chega um momento que as suas mãos gravam os algoritmos. Aí você não precisa nem... Você meio que nem pensa. Você olha pro cubo e faz. Aí você fala, caralho, isso aqui é muito de boa de fazer. Aí chega uma pessoa com dificuldade, você olha, olha lá o imbecil, o bagulho mais fácil, pai. Isso acontece, é verdade. Depois que você entende que o jogo é muito mais sobre defender, ele fica mais fácil. Existe o conceito da dificuldade contrastante, que o nome já diz tudo, seriam jogos extremamente fáceis contra jogos extremamente difíceis. Jogos extremamente fáceis a gente tem Journey, por exemplo, que é um jogo que não tem absolutamente dificuldade nenhuma. É um jogo contemplativo, ele serve pra contemplar, então não tem muito pra que ter uma dificuldade extrema ou uma dificuldade até mediana. É um jogo, como eu disse, extremamente fácil. A gente tem o Get Over It, que é um jogo... Nossa senhora, praga desgraçada. A série do PewDiePie desse vídeo aqui, porra, top 10 entretenimentos de 2015, meu, tá ligado? Acho que foi 2015, 15 e 16. Foi o PewDiePie jogando essa porra, mano. Muito bom. Que ficou bem famoso uns tempos atrás, você provavelmente lembra de bastante gente tiltando com ele, pelo fato dele ser extremamente difícil, mas não só isso, extremamente frustrante. Que aí a gente entra em outro ramo de dificuldade, que é esse lance de frustração. Mas o Get Over It é basicamente uma junção da dificuldade que a gente já conhece com um pouco de frustração, porque é um jogo que não é muito difícil de você perder todo o seu progresso, que é a coisa mais frustrante de todas. E isso é basicamente uma mecânica do jogo. Você vai cair lá da casa do caralho nessa porra desse caldeirão. Não, essa serpente que tem aqui, ó, bem no cantinho ali na esquerda ali, mano. Porra, velho. Desgraçado, mano. Você cai nessa porra, você volta lá no E vai começo. querer mandar esse careca pra casa do caralho. Mas qual que é o lance aqui? Por que eu peguei um jogo extremamente fácil, um jogo extremamente difícil e frustrante? Porque além deles serem completamente diferentes, experiências completamente diferentes, a gente consegue ver como cada jogo consegue engajar da sua forma única. O Journey, ele vai te engajar sendo um jogo fácil, sendo um jogo contemplativo, um jogo bonito. E o Get Over It, ele vai te engajar com a dificuldade dele, ou até mesmo com a frustração. Ele vai usar essa frustração como combustível. Você fica tão puto que você não aceita não bater esse jogo. Você fala, mano, eu vou passar essa merda agora também. Pra você tentar de novo. Mas aqui é apresentado um problema, porque muitas vezes a frustração e o engajamento divergem. Muitas vezes um jogo que é bem frustrante, ele não vai fazer com que você tenha vontade de tentar de novo. E isso é um tópico muito delicado e até muito pessoal. Por exemplo, Dark Souls 1 costuma ter elementos bem frustrantes. Mapas, você vai se perder nesse jogo, as fogueiras, distância delas entre os bosses, você vai ter que ficar andando uma distância grande até pra derrotar o boss. E essas coisas geram dificuldade. Isso tinha no Demon Souls, no Dark Souls, mas que nos títulos recentes da From eles já deixaram, né, o checkpoint pertinho ali do boss. Dificuldades que talvez não sejam tão divertidas, tão engajantes. Isso pode ser talvez um elemento do jogo ser um pouco datado, mas isso é outro assunto. E isso é uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando até mesmo no novo Silksong, que os bancos ficam muito longe dos bosses e tem alguns bosses que realmente Isso aí, o Silksong tava pouco se fudendo, deixou os bancos longe mesmo. Você tem que embora. andar muito pra tentar de novo. Então talvez isso seja a prova que não é uma dificuldade tão divertida, já que é um jogo que o pessoal tava esperando bastante. Já o Sekiro é o extremo oposto. As fogueiras ficam perto dos bosses, o jogo é muito rápido. Os bosses, eles costumam dar aquele sentimento de, tá, é possível matar, mesmo que seja muito difícil. Você sempre sai da luta falando, tá, agora vai. É o jogo te engajando com uma dificuldade um pouco mais divertida, já que você não tem que percorrer um Tipo, a partir do momento que você entende que você tem uma skill chamada lóbulo frontal, você aprende os movimentos do boss a ponto de você decorar e quase que automaticamente fazer o parry, a parte de aprender fica interessante. Então você vai indo lá e morrendo até que você chega lá e passa o couro no cara. Correr um caminho gigantesco pra tentar de novo. E como é um jogo que tem a luta muito mais rápida, é tudo muito mais dinâmico. A dificuldade de verdade tá no boss, que é o que realmente importa, e não no caminho, que geralmente é onde a gente fica frustrado. Talvez seja por isso que um jogador de Souls-like que jogou os jogos mais atuais e volta pra jogar Demon Souls, Dark Souls 1, não se divirta tanto quanto. Mas enfim, Sekiro é a prova que a dificuldade pode engajar tanto quanto um roteiro. Continuar o vídeo, eu preciso fazer uma pergunta a qual você vai me julgar muito. Você acredita em signo? Mercúrio pode até não estar retrógrado agora, mas eu tenho uma mensagem muito boa pra você que vai abençoar a sua semana. Pode buscar aí no seu horóscopo. Olha,
Cavaleiros do Zodíaco marcou gerações e agora eles estão de volta em Cavaleiros do Zodíaco Imaginei que era Ed. Lendas da Justiça. Um jogo que recria Tem fielmente a história cupomzinho original dos na caras? TGS Paris. Quem sabe se eles... Ó, QR Code. Não dá pra eu sair. QR Code aí na tela, rapaziada. Pra dar aquela moral pros caras do reboot, que os caras são um monstro. Tamo junto. Bora lá. não fazem uma no Brasil. Então não perde tempo, acesse pelo amor e pela justiça em Lendas da Justiça. Muita coisa influencia na dificuldade de um jogo, incluindo a sua bagagem gamer. Me desculpa por isso, me desculpa, eu sei, me perdoa. Eu sei, me perdoa, me perdoa. Os jogos antigos, eles tinham Ah, mas faz sentido. vidas limitadas, eles tinham muito mais sistemas punitivos do que a gente tem hoje em dia, e isso é um fato. E outro fato é as pessoas que jogavam videogames naquela época aceitam muito mais essas punições do que os jogadores atuais. Eu e grande parte das pessoas que jogam videogame É porque hoje também é muito acessível muito jogo. Então, a criança, ela começa a jogar um jogo que começa a punir ela, vou jogar outro. E esquece esse pra lá. Eu e grande parte das pessoas que não somos dessa época, a gente acha esse sistema de vidas limitadas meio chonga. Esse negócio de game over, você voltar do início porque suas vidas acabaram. Irmão, o save state vai comer na minha mão. Me perdoa. O mundo dos jogos é outro hoje em dia. A gente tá acostumado com jogos Os jogos que eu lembro mais antigos de ter jogado que tinham o sistema de game over era tipo Super Mario World e os Crash originais, né? Que até nos remake tem sistema de game over, né? O 4 não tem. Mas padrão, pô. Você tá no jogo ali, a gente acostuma. É até bom, dá até uma pressãozinha legal em cima da gente, tipo, caralho, não posso morrer demais, senão eu vou voltar algumas fases pra trás, ou voltar a fase toda do começo. bem menos punitivos, com jogos que não vão fazer você voltar do início porque suas vidas acabaram, mas às vezes os jogos são punitivos até de menos. Você morre e volta 2 segundos atrás, então não se tem muito medo de morrer. A gente até tem exceções como, sei lá, o State of Decay, que você morre e você perde um personagem pra sempre. Os famosos jogos com morte permanente. Mas é um ou outro ali, e ainda assim geralmente faz parte de uma mecânica. Se você morrer, você não vai perder o jogo inteiro, a não ser por um modo extra, como Minecraft no modo hardcore, ou Hollow Knight naquele modo que você só tem uma vida. Dificilmente um jogo é assim por ser assim, e não é um modo extra. E sinceramente tá tudo bem, eu até prefiro assim. Eu acho que quando o jogo é punitivo demais, ele pode perder um pouco da diversão. Não, punitivo demais, você tem que estar muito engajado pra você querer continuar. Mesmo. Uma coisa que não era muito comum ter nesses jogos mais antigos são os tutoriais. A gente sabe que existe todos os Não, mas assim, cara, eu detesto aquele spam de tutorial do caralho que tem em alguns jogos hoje. Vou pegar, por exemplo, o Genshin Impact com a desgraçada da Paimon aparecendo a cada 3 segundos na tela. Aí, se você apertar o A, você faz isso. Aí, se você fizer... Ah, vai se fuder, Paimon, desgraçada. Pô, eu odeio aquela menina, mano. aparece literalmente na sua tela o que você tem que fazer. A gente tem, por exemplo, Half-Life 2, que é basicamente um tutorial invisível, e que mesmo assim consegue ser extremamente intuitivo ao ponto de você aprender todas as mecânicas do jogo sem nem perceber que Se o jogo precisa ficar te jogando o que você tem que usar, é porque o level design não foi bom pra te ensinar a jogar, pô. aquilo é um tutorial. Depois do Half... Ou talvez você seja o cara que não tem a skill da curiosidade, mano. Pega e fuça o controle, velho. Porra, nem tem tanto botão assim. O que isso faz, caralho? Porra. Half-Life 2, vários jogos fizeram isso. Essa espécie de tutorial imersivo. Pra mim, esse é o melhor tipo de forma de você aprender uma mecânica no jogo, porque não fica tirando a sua imersão toda hora alguém parando pra falar com você, ou até mesmo no menos pior dos casos, uma mensagem na tela falando pra você apertar um botão. Já é muito diferente do Death Stranding, que chega a ser irritante porque você já tá quase na metade do jogo e toda hora param pra te falar alguma coisa. Death Stranding Não joguei Death Stranding, mas isso aqui já me brocha um é o pouquinho. maior extremo de Half-Life 2. Eu acho que é o pior tipo de tutorial que tem. Eu entendo que o jogo tem bastante mecânicas bem complexas, mas eu acho que tem forma melhor de você ensinar o jogador do que ficar atrapalhando o jogo toda hora. Ainda mais Igual eu já até falei disso no outro react que eu fiz, que eu tava jogando o Prince of Persia The Lost Crown, aí chegou um ponto que eu olhei e eu falei, tá, como é que será que eu passo aqui? Tinha um muro pra você subir, não, a parede, e ali tinha um obstáculo. Aí eu tava na parte de baixo, aí eu parei, analisei e falei, tá, eu tinha acabado de liberar uma skill que ficou, tipo, por exemplo, tem o seu personagem, aí você aperta o L1, o LB, você deixa uma sombra do personagem, vai e você pode voltar pra essa sombra. Aí eu raciocinei e falei, não, beleza, eu tenho que subir, deixo a sombra, vou lá, faço a paradinha, eu volto, que aí eu consigo
resolver. Beleza, fiquei feliz, caramba, resolvi o bagulho. Aí na hora que eu subi a paredinha, cheguei lá em cima, apareceu de todo tamanho na tela. Use a sombra, eu, desgraça! Ubisoft, eu não sou burro, porra! Eu já sabia, velho. Cara, assim, ia ser muito pior se eu tivesse subido antes e já tivesse jogado na tela. Eu ia ter ficado 30 vezes mais puto. Mas mesmo eu descobrindo antes, subindo e vendo o tutorial, eu fiquei puto igual, mano. Não tem condição, velho. Não precisa! Mas Caralho! porque você pega a raiva do cara que fica te ensinando. Mas enfim, esses tutoriais estão basicamente ligados à dificuldade do jogo, porque não é nada incomum a gente encontrar jogos onde a gente acaba perdendo alguma mecânica, ou até mesmo um jogo que não ensina uma mecânica que acaba sendo importante, ou pelo menos facilitaria o jogo. Outro exemplo que eu vou dar do The Lost Crown aqui, que tem vários milhões de combo que você pode usar, que o jogo, isso aí que é legal do jogo, te mostrar, pelo menos em algum lugar, ele não te ensina. Você tem que ir lá na área de treinamento e tipo, só quem vai platinar o jogo que vai lá. O cara que só quer jogar ali, belezinha, explorar aqui e matar os boss, como um jogador comum, assim, que joga o Metroidvania, ele não vai entrar na área de treinamento, porque eu só entrei lá porque tem que fazer todos os treinamentos pra pegar a platina. E aí lá eu tô fazendo os treinamentos, eu já tava no finalzinho do jogo, eu descobri um monte de combo foda que em lugar nenhum antes foi mostrado, tá ligado? Podia, não é nem que precisava, eu não gosto que saia mostrando de cara na tela, parecendo que a gente é burro, mas podia ter alguma descrição melhor, falando que ó, na área de treinamento não é só pra você ficar matando monstro em aleatório. Não, tem coisa, tem combos novos, combos inéditos pra você aprender, só que nada sobre os combos é citado no jogo inteiro, a não ser que você vá lá e descubra, tá ligado? É foda. É claro que toda essa questão de dificuldade vai depender muito do gênero que você Tipo, é um pouco na dualidade que você fica que é assim, tá lá mostrando que tem uma área de treinamento, então, tipo, se você não quer treinar, se fode aí também, né? Tem essa visão. Mas eu acho que podia ter pelo menos uma pequenina citação, assim, de que dava pra aprender combo lá, tá ligado? Combo ou alguma coisa que levasse a gente a pelo menos ter curiosidade, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que zeraram o The Lost Crown não foram lá, e deixaram de aprender um monte de combo foda. joga. A dificuldade de um Souls vai ser completamente diferente da dificuldade de um FPS, que vai ser completamente diferente de um jogo de luta, que consequentemente vai ser completamente diferente de um RPG. Se for um JRPG, parabéns que a dificuldade vai estar no menu mesmo. Como que joga? Eu mesmo sou um ótimo exemplo disso, porque se colocar eu pra jogar FIFA, dá até pra ser titular no Vasco, pra não passar tanta vergonha. Mas se botar no Gran Turismo, aí o pai amassa. De rodinho o pai entende. Uma coisa que é fato é que design e dificuldade andam juntos. E existem várias formas de você fazer um jogo mais difícil. Você pode aumentar a vida dos inimigos, que provavelmente é a pior forma que você pode fazer. Eu não gosto que vira esponja de dano, tá ligado? Já que vai virar basicamente uma esponja de dano e fica aquele combate tedioso. Sim, todo mundo já jogou um jogo que é meio assim, tipo The Division 1, que você fica atirando meia hora nos caras e os caras não morrem. Mas tem jogos que fazem diferente, tipo Halo. No primeiro Halo, o mais antigo de todos, os inimigos realmente ficavam mais inteligentes, eles tentavam te flanquear mais, eles planejavam coisas contra você em vez de só darem mais dano ou terem mais vida. No Resident Evil 4 a gente tem a famosa dificuldade dinâmica, que o jogo percebe mais ou menos o seu ritmo e aumenta a dificuldade. Se você estiver achando o jogo muito fácil, matando os inimigos com muita facilidade, ou diminuindo ela se você estiver achando o jogo muito difícil. Isso lá em 2004, 2005. E a gente tem jogos que ganham muito quando você joga no modo mais difícil, como Ghost of Tsushima, e provavelmente o novo Ghost of Yotei que vai vir aí. No Ghost of Tsushima, cara, o jogo valoriza muito aqueles combates de duelo, que são a coisa mais linda do mundo. A direção de arte desse jogo até ganha com a dificuldade. Esses duelos são tão legais que se eles fossem fáceis demais, perderiam um pouco a graça. Igual, todos esses duelos muito coreografados, né, que parece uma dança, todos eles, se fosse fácil demais, ia acabar rápido e não ia ter todo aquele aprendizado que você tem em cima dos movimentos, né, e de fato ter aquela dança. Cara, é lindo você bloquear, tipo, 5 ataques seguidos do chefe e dar o contra-ataque. Porra, mano, é bom demais. Você vai dar muito mais valor a ele jogando numa dificuldade maior. E como eu disse, o jogo vai ganhar muito com isso. Diferente de um jogo que os inimigos costumam ser esponja de dano, que geralmente é mais legal você jogar no fácil, porque fica menos tedioso. E a gente também tem os jogos com dificuldade universal, que
é basicamente o Journey que eu falei e o Abzu, onde ser fácil é a experiência do jogo. É um jogo pra você relaxar, é um jogo que tem que ser fácil. E é um jogo literalmente pra todo mundo. Qualquer pessoa que jogar aquilo não vai passar dificuldade. Vai ter uma experiência relaxante e gostosinha. Existe também a dificuldade narrativa, não só de gameplay, como a gente falou o vídeo inteiro, mas uma dificuldade apresentada mais pelo roteiro ou pela mensagem que o jogo quer passar. É raras as exceções que temos como Celeste, que a mecânica e a mensagem são a mesma coisa. E a dificuldade tá nisso. É um jogo onde você escala uma montanha por diversos desafios pessoais da protagonista, e a dificuldade do jogo é escalar a montanha, afinal, esse jogo é difícil pra caralho. E isso também é a mensagem do jogo, porque quando você chega no topo, você finalmente entende o porquê. Eu não vou estragar o jogo pra quem não jogou ainda. Eu tenho vontade de jogar Celeste. Eu adoro o Metroidvaniazinho e Celeste parecer. Na real, eu não sei se é Metroid, né? Porque eu não sei se é só escalar sempre pra cima ou se tem aquele esquema de backing tracking. Mas Celeste, tipo. É aquela, eu já falei várias vezes que videogame é vibes. Esse jogo ele está no meu radar, quando a vibes bater, eu estarei jogando. Ainda. Mas é um caso raro onde a mecânica e a mensagem e a dificuldade estão andando juntos. A gente tem Spec Ops The Line, onde a dificuldade está no desconforto moral, onde é um jogo que apresenta a guerra da sua forma menos romantizada possível, e aqui você vai enfrentar várias questões éticas e morais, e a dificuldade do jogo tá nisso, em lidar com seus atos e consequências. A gente tem a dificuldade narrativa de The Last of Us, por exemplo, que seria uma dificuldade mais apegada aos personagens e em suas possíveis mortes ou destinos, principalmente porque é um jogo que apela muito, né, pra você se apegar aos personagens, então qualquer coisa pode fazer você sentir demais. E a recepção do jogo no lançamento prova muito isso. O final do jogo deixou muita gente puta justamente por isso, porque a gente se importou muito com aqueles personagens, independente se você gostou ou não. Se você odiou, você só odiou porque você gosta dos personagens. Se você não se importasse, tu não tava aí. Eu não sou muito fã de The Last of Us, mas eu admito que os caras conseguiram criar uma discussão que perdura anos na internet e continua, tá ligado? Que é o The Last of Us 2, o que aconteceu com o Joe e o final, tá ligado? Cara, a discussão perdura por muito tempo. Aí reclamando, pô. E pra facilitar os jogos em geral, claro que de uma forma positiva, independente do contexto, a gente tem os sistemas de acessibilidade, que algumas pessoas dizem que quebram o jogo. E é diferente do sistema, por exemplo, do Forza, que a gente tem assistências. Assistência de controle de tração no carro pra facilitar a pilotagem dele. Isso deixa Isso eu acho que tem que ter no jogo de corrida, porque tem maluco que joga no teclado, né? É meio foda o cara jogar sem assistência. Tem os doentes sobre-humano, mutante, que consegue jogar bem no teclado, mas não é a maioria. o jogo mais fácil, mas não é muito bem disso que eu tô falando. Eu tô falando de acessibilidade, como no The Last of Us, que a gente tem várias opções de acessibilidade, pra daltonismo, pra pessoas com menos capacidade de movimento, e infinitas possibilidades nesse ramo. É importante. Bom, isso aí tem que ter. Isso é acessibilidade, né? Facilidade. Todo jogo deveria ter esse tipo de coisa, mas a gente também tem a parte do Celeste, que eu já vi muita gente reclamando no modo acessibilidade do Celeste, que você pode só ativar o modo onde você fica imortal e você continua pegando os troféus do jogo. Sinceramente, aí é paia. poderia me importar menos com esse tipo de coisa, mas eu já vi gente reclamando disso. E talvez seja uma reflexão. Não, eu preferia que tivesse desativado os troféus, tá ligado? Tipo, troféu não pode ser banal. Eu não gosto de garapa, porque é só, sei lá, e pegar o troféu. É porque eu não sou eu não sou aquele cara que, nossa, eu já peguei tantas platinas e tantos 1000G. Não, eu só gosto do jogo, aí eu vou lá e faço a platina e o 1000G pra ter a experiência completa, né? Então eu acho que a experiência completa de Celeste deveria ser sem imortalidade, né? São importante porque aquela velha discussão que sempre volta do Souls-like deveria ter modo fácil, visando uma certa acessibilidade. Eu acho que a acessibilidade de um Souls-like, por exemplo, poderia ser no estilo The Last of Us. Porque se uma pessoa que precisa desse tipo de coisa que... Cara, Dark Souls tem maluco que não tem os braços, usa só as pernas pra jogar e zera. Maluco que zera apertando banana, apertando pão de queijo. Então, assim... dificuldade não é um problema. A acessibilidade talvez seja de realmente fazer igual The Last of Us, God of War, e deixar acessível principalmente pra quem tem problema de visão, né? Pra conseguir entender o que tá acontecendo. Se quiser jogar um Souls, ela precisa sentir como é jogar um Souls. Não adianta nada colocar acessibilidade que deixa o jogo extremamente fácil e essa pessoa não vai ter o direito de ter a mesma...
Aí vai o cara, ele joga, vai jogar um jogo fácil e vai falar, pô, eu não entendo vocês falam que Souls é difícil, mas eu joguei, foi tão de boa. Experiência que você e eu tivemos, tá me entendendo? Então aquela pessoa, por mais que ela tenha alguma limitação física, ou qualquer tipo que seja, ela também tem o direito de sentir a experiência verdadeira de um Souls. Não é só deixar o jogo mais fácil, é deixar o jogo mais acessível, para que as pessoas sintam a frustração que a gente sente e acaba gostando de certa forma, a dificuldade que a gente sente de novo, acaba gostando também, e toda a experiência, seja positiva ou negativa, que a gente gosta e odeia nesses jogos, para que essa pessoa também sinta isso. Então, tá, pode-se dizer que existem modos de acessibilidade que não são aplicados da melhor forma, como talvez o do Celeste, que você só ativa um modo e você fica invencível. A pessoa não vai sentir aquela escala de dificuldade. É discutido se isso acaba ou não com a visão do desenvolvedor, e isso depende do desenvolvedor. Se ele Eu acho que sim. acha que colocar um modo onde você aperta um botão e fica invencível é plausível, tudo bem, é o desenvolvedor, ele que manda. Mas eu acho muito legal quando o modo acessibilidade ele ainda é feito pra não deixar o jogo 100% fácil, e sim pensado para que a pessoa possa ter a mesma experiência que todo mundo tem. Só é muito mais complexo e difícil de fazer. A gente também tem jogos que são muito especiais nesse quesito de dificuldade, que são os jogos que geralmente têm uma evolução clara. Por exemplo, quando você começa a jogar um Tony Hawk, ou o novo Skate 4. Você começa muito ruim, porém, conforme você vai jogando, você vai aprendendo a fazer manobras, você vai tendo uma escala naquele jogo, você vai aprendendo a ser melhor nele. Qual o exemplo do cubo? Você começa um completo animal, que não sabe fazer nada, e quando você assusta, você tá fazendo em menos de 40 segundos, tá ligado? Sem sequer mexer numa opção de dificuldade. Você aprende por si só. Isso é muito legal, isso acontece também com jogos de carro. Você aprende basicamente um ponto de frenagem, você aprende a fazer uma curva melhor, você aprende sobre uma pista pra você pilotar melhor nela. Eu adoro simulador, então pra mim isso é super divertido. Esse é o tipo de dificuldade que é uma dificuldade que vem de você. É sobre você aprender e não deixar o jogo no fácil. Claro que geralmente esses jogos podem ter uma assistência ou outra, mas no fim você acaba melhorando por si só. Mas enfim, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço a todos vocês por me ouvirem. É nóis, mano. Mais um grande vídeo dos manos do Reboot. E no mais é isso, cara. Jogo fácil demais. Eu não... A não ser que seja o design do jogo, né? Igual o Journey, etc. Mas é. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu reajo ao nosso querido Will do Jogatina Maneira, que ele fala que deveria ter modo fácil em todo jogo. E eu, do lado de cá, completamente indignado, contra-argumentando contra o nosso mano Will. Então assiste aí, porque não deveria ter modo fácil no Dark Souls. Tamo junto.